No dia 4 de novembro do ano de 2019, às 9 horas e 15 minutos, realizou-se reunião ordinária da Câmara Municipal de Manaus, no plenário Adriano Jorge, em sua sede própria, na rua Padre Agostinho Cabaleiro Martins, número 850, São Raimundo, nesta capital, estado do Amazonas, presidida pelo vereador Joelson Silva, do Partido da Social Democracia Brasileira, e eventualmente pelo vereador Wallace Oliveira, do Podemos, tendo este último também secretariado os trabalhos. Presentes ainda os vereadores Marcelo Alexandre, Samuel, Roberto Sabino, Rosinaldo e Eloy Abreu, do Partido Humanista da Solidariedade, Rosivaldo Cordovil, do Podemos, Cláudio Amar Proença, Edson Bentes, Fred Mota e Mirte Salles, do Partido Liberal, Everton Assis, Robson Teixeira e Antônio Carmo, do Democratas, Marcelo Correia e Carlos Renê, do Partido Socialista Brasileiro, Irã Nicolau e Gilmar Nascimento, do Partido Social Democrático, Gedeão Amorim, do Movimento Democrático Brasileiro, Marco Antônio, do Partido da Mobilização Nacional, Danísio Elias e Elias Emanuel, do Partido da Social Democracia Brasileira, André Luiz e Gilvando Mota, do Partido Trabalhista Cristão, Davi Reis e François Vieira, do Partido Verde, Reis do Castelo Branco, do Partido Trabalhista Brasileiro, Everton Vanderlei, William Abreu, sem partido, Cícero da Silva, do Partido dos Trabalhadores, Amaury Colares, do Republicanos, Glória Carrati e Diego Afonso, do Partido Democrático Trabalhista, Jaildo Oliveira, do Partido Comunista do Brasil, e Elisandro Bessa, do Solidariedade. Justificada a ausência do vereador Isaac Tayá, do DC, conforme memorando 068 de 2019, ausentes os vereadores Mauro Teixeira e Alonso Oliveira, do Podemos, Jaqueline Pinheiro e Ronaldo Tabosa, sem partido. Senhor presidente. Lida a ata, nós vamos... o líder do prefeito, apóstolo Marcelo Alexandre, questão de ordem. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, hoje nós temos uma pauta, até uma boa pauta, mas tem um tema aí muito importante que é o refis. E por conta do refis e da natureza urgente e urgentíssima da matéria, eu pediria à mesa diretora, Vossa Excelência, que fizesse uma inversão de pauta, né? Nós vamos votar, eu vou pedir urgência da matéria, até porque beneficia a cidade de Manaus, todos sabem, já além de haver uma praxe do Executivo, essa questão do refis, para dar oportunidade das pessoas ficarem em dias, né, com suas dívidas, tributos, etc. Mas também, presidente, nós sabemos que o país passou por uma grande dificuldade, né, uma grande luta na questão econômica, a questão financeira que atingiu a população. E já estamos vendo aí condições de navegabilidade na situação financeira da população melhor. Então, se dermos essa oportunidade para eles, abrirmos essa oportunidade, é muito importante. E também é importante que nós, aqui o Executivo, dê celeridade na matéria para haver toda a condição para acontecer nesse período o refis. E aí vamos avaliar. Aí eu peço a compreensão da Comissão de Constituição e Justiça e a participação da Economia e Finanças para que nós tenhamos êxito aí nessa luta hoje aqui pela manhã, nessa pauta tão importante. Então, eu pediria a Vossa Excelência que fizesse a inversão, avalie aí a condição, até por a condição também de quórum, para que tenhamos, né? Senão se não for assim, senhor presidente, a gente faz o grande expediente, aí faz a pauta, vota em deliberação o refis, suspende
e aí a gente vota. Eu acho que até uma sugestão melhor. Vossa Excelência, então, me diga aí como é que vai. Muito obrigado. Por uma questão de quórum, né? Eu vou colocar em votação a questão. Não tem quórum. Vamos. Pessoal do... O painel está nos dando 21 vereadores. Tem quórum, né? O painel está nos dando quórum, tá certo? E o presidente está chegando aí e vamos... Vereador Chico Preto, questão de ordem. Senhor presidente, só para entender, qual é a proposta? É suspender o grande... É suprimir o grande expediente? Qual a inversão da pauta? Se fará a pauta... Bem, nós temos 21 vereadores, nós temos o quórum mínimo, fato. 22 vereadores, nós temos o quórum mínimo. Mas nós temos um pouco mais de 50% dos vereadores para a gente fazer a pauta. E já que os assuntos são tão importantes, eu penso, senhor presidente, se isso não foi combinado antes, não é comum a gente fazer a ordem do dia às 9 horas da manhã. Primeiro a gente faz toda a discussão, os debates, e a tradição nessa casa é fazer a ordem do dia por volta de 11h30, meio-dia, quando o quórum da casa está mais próximo daquilo que é a realidade, dos 41 vereadores. O que vai acontecer é que nós vamos votar com 50%. Nós vamos tirar a possibilidade de outros vereadores votarem também na pauta. Não é? Eu acho que esse tipo de coisa... Questão de ordem. Via de regra, senhor presidente, deveria ser combinado com alguma antecedência, porque Concluiu. Já se sabia que o Refis estaria aqui hoje, poderia ter se combinado ontem, para que o quórum tivesse, senhor presidente, o melhor possível. Vereador Marcel, questão de ordem. Depois, vereador Elias. Obrigado, senhor Vereador presidente. Proença, Presidente, Vossa Excelência pode verificar o quórum, nós temos quórum. E qual é a minha proposta para Vossa Excelência, que assumiu a direção? É a seguinte, que nós façamos a inversão da pauta, que nós deliberemos o refis, não sei se Vossa Excelência, então, faz a pauta toda e suspende a sessão, ou vota a deliberação do refis, suspende para aqui está presente a Comissão de Justiça e Economia e Finanças, aí nós fazemos a avaliação, voltamos, aí tem pauta e grande expediente normal, senhor presidente, aí a maioria decide nesse auditório plenário tão democrático. Obrigado, presidente. Ô, Elias, questão de ordem. Vereador Elias Emanuel. Senhor presidente, eu dei uma olhada na nossa pauta, é uma pauta verdadeiramente muito positiva e robusta. Eu não vejo nenhum prejuízo que nós possamos, de imediato, enfrentar a pauta e, logo em seguida, o grande expediente. Não há nenhum prejuízo para casa se a gente fizer isso e a gente não vai estar aqui reinventando a roda. Eu coloco a minha posição no sentido de começarmos com a pauta e depois enfrentarmos o grande expediente. Vereador Cláudio Proença, pela ordem. Senhor presidente, eu sigo na mesma esteira da liderança do prefeito, do vereador Elias. Quórum é quórum, presidente. Se o nosso regimento diz que teremos que ter 20 mais 1, então não vejo impedimento legal para que isso aconteça. Até eu entendo o posicionamento do vereador Chico Preto, onde fala que a maioria dos vereadores, alguns vereadores não estão aqui, mas se não se fazem presente, o importante é que nós temos quórum na casa. Tenho dito, senhor presidente. Alguém mais pela ordem, senhor vereador? Eu vou submeter ao plenário, o plenário é soberano, nós temos 23 vereadores, e vou submeter a proposta do vereador Marcelo Alexandre para inversão de pauta. Aqueles que concordarem, a gente faz a inversão de pauta já, que a maioria é que decide, o plenário é soberano. Senhores vereadores, aqueles que são favoráveis à inversão de pauta, permaneçam como estão. A pauta está invertida com o voto contrário do vereador Marco Antônio Chico Preto. Então, vamos à nossa pauta. Questão de ordem, vereador Chico. Senhor presidente, só para lembrar que o plenário é soberano, mas não para descumprir o regimento. Não há descumprimento do regimento. Não existe isso. Nós temos aqui maioria absoluta presente no plenário. Não tem
Negativo. Vamos à nossa pauta. Senhor secretário. Pauta da reunião ordinária do dia 5/11/2019. Em deliberação, projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem 065/2019, que desafeta o bem de uso comum que especifica e dá outras providências, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado, toma o número 351 de 2019, vai à segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação. Secretário Wallace. Em deliberação, projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem 066/2019, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Manaus, Refis Municipal, para pagamento dos créditos tributários em atraso de pessoas físicas e jurídicas e da outras providências, senhor presidente. Vereador Marcelo, na discussão, a pedido de urgência, desculpe, é a deliberação. Senhor presidente, o benefício que vamos dar à cidade de Manaus merece essa atenção especial que a cidade está dando e a nossa representatividade. Peço, então, urgência na matéria, presidente. Aqueles que são favoráveis à urgência da matéria do projeto 352, permaneçam como estão. Aprovada a urgência. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado, toma o número 352/2019, vai à segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação. Secretário Wallace. Em deliberação, projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem 067/2019, que altera a lei número 870, de 21 de julho de 2005, na forma que especifica, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado, toma o número 362/2019, vai à segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em deliberação, projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem 068 de 2019, que dispõe sobre o Conselho Municipal do Trabalho e o Fundo Municipal do Trabalho e da outras providências, senhor presidente. Importante. Vereador Marcel. Senhor presidente, Vossa Excelência já teve a sábia percepção da importância da matéria, peço urgência. Aqueles que aprovam o pedido de urgência permaneçam como estão. Aprovada a urgência. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado, toma o número 363 de 2019, vai à segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação. Secretário Wallace. Em deliberação, projeto de lei de autoria dos vereadores Joelson Silva, Marcelo Alexandre e Isaac Tayá, que inclui no calendário oficial de Manaus a festa dos tabernáculos, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado, toma o número 343 de 2019, vai à segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação. Secretário Wallace. Em deliberação, projeto de lei de autoria do vereador professor François, que retira as homenagens e honrarias da Câmara Municipal de Manaus a condenados com sentença transitada em julgado e da outras providências, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado, toma o número 240 de 2019 e vai à segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação. Secretário Wallace. Em deliberação, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Everton Assis, que concede o diploma de cidadão de Manaus ao senhor João Claudino Fernandes e da outras providências, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado, toma o número 056 de 2019 e vai à Comissão Especial de Comendas. Secretário Wallace. Em deliberação, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Rosivaldo Cordovil, que concede a medalha de ouro Cidade de Manaus ao senhor José Maria Nunes Correia, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado, toma o número 057 de 2019 e vai à Comissão Especial de Comendas. Em discussão e votação, o parecer favorável da segunda comissão ao projeto de lei 303 de 2018, de autoria do vereador. Não está presente. Em discussão e votação, o parecer da segunda comissão favorável ao projeto de lei número 155 de 2019, de autoria do vereador Jaildo Oliveira.
Em discussão e votação, parecer favorável da segunda comissão ao projeto de lei número 137/2019, de autoria do vereador Everton Assis, que institui no município de Manaus a campanha permanente de prevenção das doenças ocupacionais dos profissionais da educação, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Os que aprovam o parecer da segunda comissão permaneçam como estão. Aprovado. Vai à terceira comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Secretário Wallace. Em discussão e votação, o parecer favorável da segunda comissão ao projeto de lei 149/2019, de autoria do vereador Elias Emanuel, que prevê a fixação, junto às escadas rolantes, de placa informativa sobre botão de emergência, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Os que aprovam o parecer da segunda comissão permaneçam como estão. Aprovado. Vai à terceira comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Em segunda discussão, o projeto de lei número 295/2019, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem 059/2019, que altera a lei número 1425, de 26 de março de 2010, e da outras providências, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a sanção do senhor prefeito. De volta dos pedidos de vista feitos pelos vereadores Marcelo Alexandre, Chico Preto e William Abreu, em discussão e votação, parecer favorável da segunda comissão ao projeto de emenda Lomã número 001/2019, de autoria do vereador Cláudio Proença, que altera a redação do inciso 1º do artigo 251 da Lei Orgânica do Município de Manaus, Lomã, que trata do sistema viários e dos transportes coletivos, senhor presidente. Em discussão. Na discussão, o vereador Marcelo Alexandre. Senhor presidente, Vossa Excelência sabe, os meus pares, que quando a gente pede vista e não há nada a alterar, então a gente não precisa se manifestar. Mas eu quero, na matéria, dizer que o vereador Proença está, na verdade, prestando um serviço favorável à questão do sistema de transporte, que é simplesmente incluindo o que já está acontecendo, que é mais um modal, não é isso, vereador Cláudio Proença? Então, nada modifica de tão... que chame tanta atenção ou estranho à matéria. A matéria é pertinente e ele regulariza aquilo que a cidade de Manaus já desfruta. Por isso, vou votar favorável à matéria, presidente. Em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer da segunda comissão. Vai à terceira comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Senhores vereadores, eu vou suspender a sessão para a reunião da segunda e terceira comissão, para que nós possamos analisar o projeto que trata do Refis. Essa matéria é sempre uma matéria muito importante. Inclusive, eu tenho sido abordado em vários lugares sobre essa percepção da aprovação da matéria relacionada ao Refis. Nós estamos vendo um pequeno crescimento na nossa economia, então muitas pessoas têm ido em busca de poder regularizar a sua situação, principalmente junto ao IPTU e outros impostos que estão relacionados a essa matéria. Então, nós vamos suspender esse vereador Chico. Questão de ordem. Senhor presidente, ainda no dia de ontem, a Vossa Excelência mesmo, eu pedi que incluísse na pauta de hoje o requerimento 2183. Nós não vamos ter na pauta hoje requerimentos. Nós não teremos requerimentos Não teremos, hoje? então vamos deixar os requerimentos para amanhã. Somente matérias? Somente matérias. Somente projetos? Projetos. Amanhã a gente coloca o requerimento. Requerimento 2183. 2183. Senhores, vereador Bessa. Senhor presidente, só para alinhar o bom andamento dos trabalhos, eu acredito que alguns vereadores, tanto quanto eu, têm alguns projetos que precisam ir para a pauta, para deliberar e andar nas comissões. Já de algum tempo, já de 3, 4 meses atrás. Eu gostaria que a DL desse uma agilizada nisso, já está acabando o ano, a gente precisa deliberar esses projetos, porque são de interesses da sociedade.
O Darley já ouviu aqui, já falou, vereador Bessa, que amanhã nós vamos fazer uma pauta extensa de deliberações de projetos. Vereador professor Gideão, questão de ordem. Vereador Gideão. Vereador William Abreu. Senhor presidente, eu também quero requerer aqui o requerimento 1954 para que possa retornar aí amanhã, né? Ao plenário, senhor presidente. Nota aí, Darley. Vereador Eloy Abreu. Da comissão. Vereador Eloy Abreu, questão de ordem. Na bancada do Tabosa. Senhor presidente, é só para reforçar as palavras do nosso amigo Bessa, do vereador Bessa, que eu também tenho alguns projetos que já faz alguns meses que já veio para deliberação, mas não entra em pauta e nada. Eu gostaria também... Vamos lá, amanhã o Darley vai fazer, nós vamos fazer uma deliberação bem extensa, para ver o máximo de projetos que a gente coloca para deliberar, vereador. É importante ver os vereadores que estão solicitando essa deliberação ADL aí. Vereador Ceará, só um minuto, vereador Chico. Vereador Ceará. Senhor presidente, realmente essa situação de projetos que estão retidos para entrar em pauta, porque já veio para deliberação e não entrou em pauta. E está terminando o ano e a gente precisa mostrar para a população que a gente está aqui fazendo projeto e fica retido. Eu quero saber por quê, ninguém sabe. Por isso a gente queria agilizar essa situação junto aos outros colegas também que estão cobrando. Obrigado. Perfeito, já fiz aqui a solicitação aqui devida à diretoria legislativa, vereador Ceará. Vereador Chico, questão de ordem. Presidente, só para confirmar, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça... Segunda e terceira, somente para analisar os projetos que estão em regime de urgência deliberados hoje. Isso. Nenhum outro projeto poderá ser visto ali. Só o de regime de urgência. Somente esse de regime de urgência. São dois, né, presidente? Que a CCJ segue a ordem normal. Que são dois, é o que cria o Fundo do Trabalho e o do Refis. Exatamente. Senhores vereadores, alguém mais pela ordem? Vereador Sassá? Não. Então, nossa sessão está suspensa até o término da reunião da 2ª Comissão de Constituição e Justiça e 3ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Vereador presidente suspende a sessão para a reunião da 2ª e 3ª Comissão. Em seguida, voltaremos com a continuidade dos trabalhos nesta Casa Legislativa. Vamos à nossa extra pauta ordinária, assim como foi combinado com os colegas. Nós já temos aqui os pareceres da 2ª e da 3ª comissão aos projetos de lei, dentre eles o Refis. Senhor secretário Wallace, para a nossa pauta. Pauta da reunião ordinária do dia 5/11/2019. Em discussão e votação, o parecer favorável da 2ª comissão e os pareceres favoráveis da 3ª comissão, emenda ao projeto de lei 352/2019, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem 066 de 2019, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do município de Manaus, Refis Municipal, para pagamento dos créditos tributários em atraso de pessoas físicas e jurídicas e da outras providências, senhor presidente. Em discussão. Na discussão, vereador Chico. Gente, vamos lá, esse projeto ele foi deliberado pouco mais de 1 hora atrás. É impossível que a maioria dos vereadores saibam do que se trata. Sabe o seguinte, das condições. Não é nada novo o Refis para a gente, mas quais são as condições? A partir de quando? Débitos vencidos a partir de quando? Então eu peço, a bem da transparência e da lealdade das relações que precisam ter aqui. As pessoas às vezes não gostam daquilo que eu falo, daquilo que eu apresento, mas eu faço de forma transparente na tribuna da Câmara. Jamais com pegadinhas. Então eu pediria à liderança do governo que ocupasse a tribuna e dizer quais são as vantagens, quanto tempo, traga algumas informações, porque sequer eu tenho o projeto, sequer o projeto eu recebi, senhor presidente. Nem a liderança do governo, nem a bancada do governo se dignou de dizer, olha, está aqui o projeto, leiam. A gente não teve nem essa oportunidade, presidente. Mas, como o Refis é algo razoável, mas a gente precisa saber em que condições. Então, o que eu peço é um pronunciamento que fique aqui testemunhado
as condições, o prazo, informações básicas para que a gente possa ter clareza do que a gente vai votar, em que condições a gente vai votar, presidente. Era esse o meu apelo. Bom, como o próprio Vossa Excelência... Como o próprio Vossa Excelência falou, essa matéria já não é estranha a nós aqui nessa casa. Nós já votamos o refis aqui, pelo menos eu, ainda como suplente, os 2 anos, 1 ano e 7 meses, depois desses 2 anos e pouco, quase 3 anos de mandato. E geralmente a matéria traz no seu corpo o arcabouço jurídico que traz em todas as outras. Quando se tem alguma modificação, é muito pequena com relação a essa questão de prazo, mas é pequena, geralmente segue a mesma matéria das outras que foram apresentadas anteriormente. Então, eu, sinceramente, não vejo prejuízo nenhum, muito pelo contrário, isso é uma matéria muito importante, como eu disse, fui indagado por várias vezes sobre a questão da votação do refis. Com esse crescimento, vereador Gilmar, econômico que o nosso país está vivendo, pouco, mas está saindo desse período de recessão, as pessoas querem resolver suas questões de inadimplência, então é muito importante. Na discussão, o vereador Gilvando Mota. Eu só gostaria de acrescentar que nós estivemos ainda há pouco em reunião nas comissões e o vereador poderia estar presente. Eu acho que é muito melindre. Tem que acabar com isso. Ninguém vive em função de ninguém aqui. Então, nós tivemos a reunião, foi anunciado, poderia estar lá discutindo, participando, fazendo seu papel de vereador também. E dessa forma eu acho que a gente tocaria o parlamento. Ao invés de a gente estar se apegando a coisas pequenas, picuinhas, isso diminui e ainda mais descredencia o trabalho dos que estavam presentes lá votando e se debruçando diante do projeto para acelerar, obviamente, para garantir a população que tem dívida com o município uma forma mais eficiente de resolver essa sua pendência. Era o que eu gostaria de colaborar com a discussão. Vereador Gilmar, na discussão. Senhor presidente, eu quero ajudar, senhor presidente, nesse momento, o plenário com relação... Eu ouvi atentamente que falou o vereador Marco Antônio Chico Preto, quando ele se pronunciou, senhor presidente, com relação ao projeto 352, e na sua fala ele mesmo falou que ele sabe que isso aqui é uma coisa que acontece geralmente não só no Executivo Municipal, como também no Executivo Estadual, no Governo Federal também, mas o que eu quero colaborar é tendo em vista a urgência do projeto, inclusive o projeto ele teve uma emenda, senhor presidente, para a gente adequar a questão do prazo que o vereador Marco Antônio Chico Preto falou, mas eu vou tentar ajudar, senhor presidente, os demais colegas que não participaram da reunião da comissão, até porque foi muito rápido também, mas dizer aqui, vereador Marco Antônio Chico Preto, que a Fazenda Pública Municipal ela já teve essa experiência em 2018, de fazer o refis, onde teve a possibilidade de recuperação, senhor presidente, ou regularização de 11.200 contribuintes. E teve, com esse refis passado, totalizou 100 milhões de reais de créditos negociados. Mas o fisco municipal, vereador Chico Preto, detectou ainda que nós temos hoje 422 mil contribuintes ainda com algum tipo de atraso perante o fisco municipal, de onde 321,7 são decorrentes de crédito do imposto predial, ou seja, IPTU. 16,5 mil são do imposto sobre serviço, ISS. 83,8 mil referentes aos demais tributos municipais. Agora, dentro da nossa comissão, senhor presidente, nós analisamos que não se trata de renúncia fiscal, uma vez que o refis ele é voltado exclusivamente para a questão de juros e correção monetária. E nós teremos aí, se nós falássemos em recursos que deixam de entrar para o município, mas ao mesmo tempo recuperação, nós teremos aí 20 milhões de anistia com relação a juros e multas, senhor presidente. Mas nós teríamos aí uma receita de 50 milhões de reais de ingresso no fisco, sem contar com a questão da regularização desses contribuintes que muitas vezes estão pendentes, que muitas vezes são empresas que estão paradas, que não trabalham, não geram emprego e renda em virtude da regularização fiscal com relação a isso. Com relação
a questão do que vai ser atingido, será realizado com relação ao parcelamento dos créditos vencidos do IPTU até 2018 e os débitos vencidos na data do parcelamento, inclusive para os exercícios correntes, para os demais tributos, senhor presidente. E 100% será de redução de juros e multa quando for pagamento à vista. 80% será de desconto de 2 a 6 vezes do parcelamento, 70% de 7 a 12 vezes, 60% de 13 a 24 vezes, 50% de 25 a 36 meses e 40% de 37 a 48 meses. Eu vejo que é uma medida justa, correta do município, senhor presidente. Portanto, eu fui o relator e me senti na necessidade de ajudar os nobres colegas aqui dessa medida do município, da Fazenda Municipal, de buscar regularizar a situação e trazer recursos. E acaba ativando a economia novamente, senhor presidente. Portanto, eu me sinto no dever de falar como relator e de aclarar os nobres colegas. E que esse projeto ele tramita nessa velocidade justamente porque ele veio com a data para vigorar a partir do dia 4/6. E nós fizemos uma emenda, senhor presidente, para completar a minha fala, que ele vai vigorar a partir do dia 6 a 27 de dezembro, senhor presidente. Portanto, a emenda é justa também. Perfeito. É o meu entendimento e minha colaboração, senhor presidente. Obrigado. Vereador William, na discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro agradecer Vossa Excelência, vereador Gilmar, pelas informações prestadas. É realmente muito importante, até para que a gente possa daqui a pouco também ter mais conhecimento do que vai ser publicado pelo Diário Oficial. Vai ter meu voto, com certeza, favorável. Preciso lembrar também, senhor presidente, que aproveitar aí, vou ficar também na esperança para que esse ano também a gente possa aí angariar um pouco mais de 100 milhões, mas também que a CEMEF junto com a CEMED, eu que recebi aí agora recentemente as informações das progressões funcionais daqueles funcionários que estão atrasados há mais de 6 anos, né? E aí fico vendo o prefeito anunciar aí a questão de austeridade, isso me deixa um pouco surpreso, né? Então, quero aproveitar a matéria para já informar, vereador Wallace, ao secretário da CEMEF e à secretária da CEMED, para que possa se atentar, a essa dificuldade que são os profissionais da CEMED, mais de 3 mil profissionais ali que estão aguardando suas progressões, que deveria ser um ato automático, vereador Marcelo Serafim. Alguém mais na discussão? Vereador professor Gideão, na discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu quero ressaltar a importância do que está sendo discutido e, sobretudo, pelo que foi relatado pelo vereador Gilmar Nascimento. Acho que a suscitação do assunto pelo vereador Chico foi oportuna e o Gilmar, muito hábil, teve a oportunidade de ser relator da comissão, traz para nós e para os contribuintes que nos assistem o esclarecimento necessário. Trata-se de tributos não arrecadados em atrasos e que o município faz com um instituto que já é bastante recorrente no Brasil inteiro, não é apenas do município de Manaus, mas já com alguns descontos e dando novos prazos para que a população faça saldar seus débitos com o erário municipal. Parabéns aí, vereador Gilmar, pelo esclarecimento oportuno. Vereador Raulzinho? Vamos deixar para encaminhar a votação na última votação? Não tem prejuízo, todo mundo vai encaminhar. Então, em votação, vamos aprovar os pareceres. Que aprovam, os pareceres permaneçam como estão. Aprovados os pareceres. Em discussão única. Na discussão única? Na discussão única, vereador Chico. Senhor presidente, primeiro dizer que eu testo a minha paciência, né, que tem que ter paciência de Jó toda vez que o vereador Gilvando fala e fala num tom agressivo. Então, é renovação do meu voto cristão, ter muita paciência. Senhor presidente, esse projeto chegou aqui hoje e certamente ninguém aqui conhece os detalhes desse projeto. Conhece
por alto. A pergunta que eu faço é: o município vai dar 100% de desconto de juros e de multas para quem paga, para quem adere o refis e vai pagar o seu débito em cota única, no cash, né? Uma paulada só. Mas essa casa que tem o poder para corrigir algumas distorções, por exemplo, não viu o artigo 4º que diz que os honorários advocatícios só serão 50% de desconto. E honorário advocatício de quem? Da Procuradoria do município, que já ganha salário para ser procurador. E não ganha, senhor presidente, pouco não. Por que a gente não facilita mais ainda para as pessoas que vão pagar suas dívidas? Por que a gente tem que obrigar a pessoa ainda a pagar 50% de honorário advocatício? O município vai abrir mão de 100% de juros e de multas. Mas essa casa não quis corrigir, ou não quer corrigir, porque está a tempo ainda. É um apelo que eu faço ao bom senso. Se o município, Elias, vai abrir 100% dos juros e das multas, por que também não libera o honorário advocatício para quem vai pagar? Por que a gente tem que forçar o cidadão a pagar o honorário de advogados, quando a Procuradoria já ganha o seu salário? Todo mundo sabe disso aqui. E não é perseguição à Procuradoria, não. É questão de justiça. É questão de justiça, pô. Se a gente pode facilitar mais a vida das pessoas ainda, por que a gente não facilita? Por que a gente tem que aceitar isso aqui da forma como ela vem? Por que a gente não pode melhorar isso aqui? O artigo 4º está dizendo que o cidadão vai ter que pagar 50% dos honorários, mesmo ele pagando à vista e não pagando mais multas e juros. Então, é o que acontece quando a gente delibera, a gente não lê, a gente não se debruça, e a gente faz a toque de caixa, a gente aprova algo que pode ser melhor, que a gente tem poder para corrigir. E é esse, senhor presidente, o apelo que eu quero fazer à casa. Se o plenário foi soberano para deliberar, votar, o plenário é soberano agora para corrigir isso. Porque nós temos que deixar com que as pessoas que vão pagar à vista e dessa forma não estarem 100% liberadas de juros e de multas, porque a gente tem que deixar os 50% de honorário de advogados? Porque a gente também não pode liberar os honorários de advogados, sabendo que a Procuradoria já tem seu salário para isso. Então, senhor presidente, é um apelo que eu faço, dentre tantas questões que a gente poderia levantar aqui, mas essa me chamou sobremodo a atenção, porque significa, no final das contas, e concluo, tornar mais barato para o cidadão que precisa recuperar sua cidadania, tornar mais barato esse pagamento para ele. E dessa maneira eu não vou quebrar nenhum procurador do município, não, porque eles têm seus salários lá. Mas é uma forma da gente baratear mais ainda o pagamento dessa dívida, senhor presidente. É um apelo, eu gostaria de ouvir a liderança do prefeito, dessa vez na pessoa do vereador Marcel Alexandre, que aí eu tenho mais paciência com o vereador Marcel, sobre essa questão, para que ele possa, com o bom senso que lhe traduz, que lhe caracteriza, ele possa se posicionar e, de repente, a gente corrigir isso e tornar melhor o projeto para a população que vai aderir ao refis. Obrigado, presidente. Na discussão única, vereador Bessa. Senhor presidente, sempre é importante votar a favor de matérias que beneficiam o povo. E o meu questionamento, e aqui fica uma sugestão, que todos os anos eu tenho batido na mesma tecla. Infelizmente, a troca de secretários junto ao Departamento de Transportes, que era SMTU, e agora é Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, e afirmo aqui, iria melhorar muito com a assistência ou atenção a pontos de ônibus, melhoria no sistema de transporte, o refis também na Secretaria de Transporte do município. É inaceitável que durante todos esses anos não tenham ou o secretário que passou por lá, ou o atual,
um plano de ação para no final do ano ou encaminhar juntamente com o que é feito todos os anos pelo prefeito de Manaus, que aí tenta regularizar, tenta ajudar as pessoas que estão com débito com a prefeitura. Sabemos que existem várias empresas de transportes ou permissionários que estão inadimplentes naquela secretaria e aguardando uma contrapartida da prefeitura, no caso ali, junto à Secretaria de Transportes, mas, infelizmente, há essa omissão por parte da direção daquela secretaria. Eu fico muito triste com isso, fico feliz de votar a favor de uma matéria dessa que vai beneficiar a população e fico muito triste que não tenha uma ação direta da Secretaria de Transporte, porque o dinheiro que vai entrar ali de atrasos com pagamentos vai ajudar muito o sistema de transporte da nossa cidade. Eu fico muito triste por não votar aqui, já estou aqui, já vai fazer 3 anos, e não é por falta de aviso. Tenho conversado e reunido com alguns secretários que passaram, reuni com eles, e eles não têm a boa vontade, mas quando vai, 3 meses depois troca. 3 meses depois troca e, infelizmente, não tem essa iniciativa. É a minha participação na discussão de uma matéria tão importante. O Solidariedade vota a favor do projeto. Na discussão, vereador Roberto Sabino. Discussão única. Senhor presidente, esse projeto demonstra um coração generoso por parte do prefeito. E é um dos projetos que eu voto com muita alegria, com toda a consciência, sabe, coração muito alegre mesmo. Por quê? Esse projeto até o governo federal, ele tem feito, e vários governos. E o município nosso, município de Manaus, quantas pessoas têm seu nome também no SPC, Serasa, e neste momento aqueles microempresários, alguns empresários que de repente desejam continuar até gerando emprego, têm a oportunidade de colocar em dias esses débitos. Então, é muito importante que façamos, embora seja um tempo bem curto, a gente sabe que tem prazo determinado, mas muitas pessoas aproveitam para fazer esse esforço e colocar em dias os seus débitos e assim continuar, quem sabe, até gerando mais emprego para a nossa cidade. Por isso, é muito bom que nós votemos, inclusive, com urgência mesmo. Na discussão única, vereador Raulzinho. Foi, vereador? Vereador Eloy Abreu na bancada do vereador Tabosa. Senhor presidente, eu também vou votar a favor do projeto, porque é um projeto que vai beneficiar milhares e milhares, como já foi dito aqui, de pessoas, de pequenos comerciantes, de um modo geral. Eu acho também que o projeto deveria ter chego com mais tempo para a gente analisar os critérios do projeto, porque não está dando tempo, mas dessa maneira eu já conheço o sistema, como é que é feito o projeto, anual, porque todo ano tem pelo governo federal, pelo governo estadual e o municipal. Então a gente sabe que o projeto só traz benefício, mas eu não sei quais são os critérios, quem deve tanto vai pagar quantos por cento, quem deve X tanto, como é que vai, não sei. Eu sei que o projeto é bom, porque é uma oportunidade para as pessoas tirar o seu nome do Serasa, seu nome do SPC e tocar os seus negócios para frente, tocar a sua vida para frente. Nós sabemos que a gente está passando por uma certa dificuldade já há alguns anos aí e todos nós dessa casa queremos colaborar com o prefeito exatamente, que é do município, é a nossa autoridade maior, para que a gente possa beneficiar essas pessoas que estão inadimplentes aí. Então, sou favorável também ao projeto. Em discussão única, vereador professor Samuel. Eu não vejo muitas novidades
e nem assim surpresa. E vereador que contesta, ele já participou muito mais do que eu, que ele já foi vereador há mais tempo, e muito tempo. E sabe que nesses períodos, final de ano, sempre existe. E quando as pessoas me procuram, eu digo, olha, já que você deve esse valor, é melhor esperar, né, a anistia dos juros e multas. E eu tenho um exemplo claro que um tio meu me procurou e disse para ele, olha, procure a CEMEF, e a dívida de R$8.000 do IPTU passou a 4.000, né? Ficou em 4.000. Então, quer dizer, quando se parcela, não baixa esse 50%. Mas, quando se paga no dinheiro, que é o objetivo principal, a arrecadação, e também o principal, além da arrecadação, é a possibilidade de você deixar de dever, né? E existe essa possibilidade. 50%, o cara que deve 8 vai pagar 4, mais ou menos assim. Então, isto é um projeto que, todos os anos que eu estou aqui na Câmara, nós temos recebido e, objetivamente, nós somos, em regra geral, favorável. Então, não tem contestação, né? Isso aí é indiscutível. O que existe é que a medida do T não se esgota. Aí o cara já quer, daqui a pouco não pode também o governo ficar sem arrecadar. Como é que vai responder o que a prefeitura tem que fazer? As ações da prefeitura, ela depende da arrecadação. Então, é lógico que nesse momento onde se busca mais arrecadar para fazer mais, então, eu com certeza sou favorável e eu vejo um projeto indiscutível, né, que a prefeitura coloca para a votação na Câmara e, com certeza, tem a aprovação, porque, se fosse perguntado à população, com certeza também eles também são favoráveis, indiscutivelmente. Nós somos representantes, então eu voto favorável, sem dúvida nenhuma, e, com certeza, quem ganha é a população da cidade de Manaus, tenho dito. Não. Em discussão única. Alguém mais? Então, pelo encaminhamento de votação, pelo PMN. Em votação, pelo encaminhamento de votação, pelo PMN, vereador Chico Pedro, vereador Gilmar também. Senhor presidente, o que eu percebo aqui é que há, senhor presidente, por parte de muitos vereadores, o desejo de corrigir essa questão. Então, vou fazer, senhor presidente, mais um apelo ao parlamento, que nós temos a oportunidade, nesse exato momento, senhor presidente, de promover uma emenda de caráter coletivo, corrigir essa questão do honorário dos advogados do município. Veja, são advogados que já têm um salário, geralmente o salário no teto do funcionalismo público, ganham bem, que bom, e que, na hora que o cidadão que vai pagar a sua dívida, ele ainda vai pagar mais 5%. Normal é 10%, ele ainda vai pagar mais 5% a título de honorários advocatícios. Aí tem uma discussão, presidente, agora sobre a questão da hierarquia das leis. Existe uma lei, que é a lei que regula essa questão no município, é uma lei ordinária. E nós estamos aqui, senhor presidente, falando também de uma lei ordinária. Então, primeiro, eu não vejo a hierarquia de uma lei para outra. Do ponto de vista legal, do ponto de vista da melhor técnica legislativa, eu vou defender que esta lei que vai ser aprovada, ela pode sim, nesse caso excepcional, porque o refis é uma excepcionalidade. O refis ele é de um tempo certo. Então, quem pagar a sua dívida para resgatar a sua cidadania fiscal nesse tempo certo, nós podemos dizer que ele vai estar isento também do pagamento de honorário de advogados. É uma excepcionalidade. Por que não fazer isso? Por que não melhorar mais ainda a condição de pagamento para os cidadãos? A gente não é comprar briga com a Procuradoria do município, mas se todo mundo está fazendo um esforço, o município está abrindo mão de juros, de multas, por que a Procuradoria não pode abrir mão também dos seus honorários? Nós podemos, vou morrer dizendo isso, nós podemos, senhor presidente, fazer essa providência agora e, ao final dessa sessão,
quando enviar esse projeto para o prefeito, dizer: a gente melhorou mais ainda as condições do refis. Basta que haja agora, senhor presidente, um entendimento de que essa casa tem o poder para fazer isso agora. Vereador. Concluindo, senhor presidente, eu faço um apelo ao líder do prefeito, vereador Marcel Alexandre, que tome a decisão política, emende o projeto, a gente retira o projeto agora para emendar e corrigir o artigo 4º desse projeto de lei e dizer para o povo que a gente melhorou mais ainda as condições do pagamento do refis. Vereador Coronel Gilvandro, caminhando de votação? Pela ordem, vereador Marcel. Só pelo melhor andamento, senhor presidente, eu não sei se estamos já em encaminhamento ou em discussão. Encaminhamento. Então, encaminhamento, já vamos votar. O vereador Chico já fez o encaminhamento. Já fez o encaminhamento, aí vamos para a votação. Eu também estou pedindo para encaminhamento, eu quero encaminhar por último, senhor presidente, como líder da maioria. Vereador Raulzinho, encaminhamento de votação pelo DEM. Vai encaminhar, Rosvaldo? Estou aqui vou fazer 3 anos nessa casa. Já cansei de vir na plenária, na galeria, e vi muitas vezes o próprio vereador, vereador Chico Preto, presidindo a sessão. Quando o refis também veio para essa votação, ele nunca fez essas colocações. Nunca vi essas colocações. Todos os anos, o refis vem para esta casa para ajudar os seus contribuintes a pagarem as suas dívidas, quitarem, limparem os seus nomes. Agora há pouco tivemos uma grande discussão, onde o relator, o vereador Gilmar Nascimento, muito consciente, muito habilidoso nessa questão também tributária, junto com muitos vereadores, se reunimos na CCJ e também fiz parte de participar da Comissão de Finanças, apesar de não fazer parte dela. O vereador Chico Preto deveria estar nessa reunião, no meu entendimento, para colaborar naquele momento. Naquele momento onde as comissões reunidas, estávamos analisando a emenda, estávamos trabalhando em cima do parecer do relator e eu não vi. Agora, é necessário, é claro que democratas vai votar favorável à lei, porque a lei contribui com a sociedade, contribui com os seus contribuintes. Eles estão esperando, ansiosos por esse refis, para que eles possam quitar as suas dívidas. Agora, eu quero dizer uma coisa antes de encerrar. Vi agora há pouco o nobre vereador falando da paciência com o nobre vereador Gilvandro. Quero dizer que ele está, eu acho que agora quem comeu maquiagem foi ele. Eles devem estar limpos por dentro, porque ele está com muita paciência. Nossa sessão está prorrogada até o término dessas matérias. Vereador Rosivaldo, pela liderança do Podemos. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, tenho a alegria e a satisfação de votar mais uma vez, um programa tão importante, que é o refis para a sociedade manauara, para todos os contribuintes que vão ter a oportunidade de se regularizar e colocar em dias aí as suas questões na questão tributária com o município. E a bancada do Podemos vota favorável, como sempre votou. Todas as mensagens de refis que veio a esta casa foram sempre aprovadas e, mais uma vez, parabenizo o Executivo Municipal, o prefeito Arthur Vigílio, todo o staff da CEMEF, que tem trabalhado incansavelmente para que o município possa cada vez mais ter a capacidade de investimento e poder também recuperar aí as finanças do município cada vez mais fazendo esse refis. Então, parabenizo e a bancada do Podemos vota favorável ao projeto, senhor presidente. Vereador Coronel Gilvandro, pela liderança do PTC. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o meu encaminhamento é pela votação favorável ao projeto. Dizer o seguinte: o refis é uma política que tem como objetivo o resgate dos créditos em estoque e garantir a regularidade fiscal daquelas pessoas que se tornaram inadimplentes. Mas vamos aqui fazer uma análise isenta, vamos fazer uma reflexão. Imaginemos que, de repente, a pessoa acumulasse suas dívidas fiscais
e deixasse para pagar somente no final de cada ano, porque isso é uma política que era para acontecer uma vez ou outra, e ela já está se tornando rotina, se tornando praxe. E o contribuinte, que é um assíduo, que paga o seu tributo da melhor forma possível, que tem sua responsabilidade. Eu não estou dizendo aqui que a carga tributária brasileira não é excessiva, que é. A gente sabe disso. Mas vamos lá. E aí, aquela pessoa que é mal pagador, que não um ou outro teve dificuldade realmente, mas aquela pessoa que não buscou justeza, equilíbrio financeiro da sua empresa e não honrou com o município. Afinal de contas, a gente precisa de recursos para a garantia das políticas públicas. E, no final das contas, ela vem recebendo o mesmo tratamento de uma pessoa que foi assídua, que teve regularidade fiscal, que teve suas garantias ali. Essa cobrança desse honorário pelos procuradores, ela tem uma finalidade, que é estimular a eficiência do sistema. Porque, senão, tudo bem, ele tem a obrigação de fazer o melhor serviço, tem. A gente vai cobrar dele? Vai. Mas isso na prática acontece? De que forma isso se torna mais eficiente? À medida que essas pessoas elas têm alguma forma de serem compensadas pelo que elas estão fazendo, porque elas estão também trabalhando para garantir esses créditos que estavam ali praticamente perdidos. E a política proposta pela Procuradoria foi essa, de encontrar uma solução para essas pessoas que estavam inadimplentes. Nós temos que fazer uma reflexão aqui, sem demagogia, porque todo mundo, toda hora, é do lado do povo. Povo isso, povo aquilo outro. Mas não vamos nos esquecer que o povo precisa de saúde, o povo precisa de educação, o povo precisa de infraestrutura, o povo precisa de tudo. E nós estaríamos sendo injustos com aquelas pessoas que têm regularidade fiscal. Aqui cabe a todos nós, de repente, uma reflexão e julgar isso aqui. Olha, vamos eliminar a cobrança dos 5% dos honorários advocatícios. A gente pode fazer isso, nós podemos alterar a legislação que garante a eles isso, nós vamos buscar essa legislação e garantir, mas eu tenho certeza que nós estamos estimulando a irregularidade fiscal. Aqueles bons pagadores, aquelas pessoas, o bom contribuinte, está sendo penalizado com isso, porque ele vai estar recebendo o mesmo tratamento de um contribuinte que não paga o seu tributo de forma assídua. Era o que eu gostaria de encaminhar e que a gente fizesse uma reflexão com relação a isso. Todo mundo quer dar o melhor para a população, mas o melhor em sacrifício dos outros, e isso tem que ser refletido. É por isso que cada vez mais eu me distancio da possibilidade de permanecer num parlamento disso, porque eu não aguento. A gente tem que ter um estômago muito grande para conviver com demagogias. Vereador Gilmar, pelo PSD. Presidente, só para... Eu conversava com o vereador Gideão, senhor presidente, sobre essa questão. Eu ouvi atentamente o vereador Marco Antônio Chico Preto, e com relação à questão, senhor presidente, de retirar na totalidade esses 50% de desconto quando se trata de pagamento à vista. Eu conversava, senhor presidente, com relação ao projeto, com a própria CMF, que como relator, senhor presidente, eu tenho que ter acesso ao executivo e tirar minhas dúvidas com o executivo. E o que se trata, meu amigo coronel Gilvandro Gideão, é que se a gente atentar para o último refis que teve, houve uma redução de 50%, que na realidade é 10% que é cobrado de honorários da Procuradoria, mas quando você reduz 50%, que equivale a uma redução de 5% e vai ficar cobrado 5%, mas também só de quem? Das dívidas, quem está inscrito na dívida ativa. Por outro lado, as cobranças administrativas que não estão na dívida ativa ainda, elas não serão atingidas por esse honorário. Por outro lado, vereador Gideão, no último refis, na questão do trato com a Procuradoria, porque a gente tem que olhar quem serão atingidos com a lei. Quem se beneficia com a lei, quem é atingido com a lei, presidente. A Procuradoria, que tem uma legislação própria, ela abriu mão desses 50%. Isso já é nas tratativas do Executivo quando manda a lei para cá. E automaticamente, no último refis, presidente, foi feita uma redução de quem pagava à vista e até 6 vezes.
houve uma melhora, porque até quem paga agora 12 vezes terá os 50%, que equivale a 5% só. Portanto, eu acredito que houve uma flexibilização, houve uma melhora, senhor presidente. A lei que o vereador Chico falou, o vereador Marco Antônio, ela é uma lei que vai ter uma eficácia temporária, até o dia 27/12. E, logicamente, que dizer que não houve uma flexibilização ou uma redução, houve uma redução. Então, houve um ponto de equilíbrio que o Executivo manda. Acredito que nos próximos que mandarem, eu acho que a Câmara já pode participar, dando essas ideias para que a gente possa melhorar ainda mais. Mas está em cima, senhor presidente. A gente pode aprovar o projeto e deixar claro, houve uma flexibilização, houve uma redução, houve uma melhora. Não é só à vista, mas quem paga até antes 6 vezes, agora aumentou para 12 vezes. Então eu vejo que houve uma melhora, senhor presidente. Portanto, eu encaminho a votação do PSD também favorável à proposta do Executivo, senhor presidente. Vereador Fred Mota, pela vice-liderança do PL. Senhor presidente, com a anuência do nosso líder, vereador Bente Papinha, o PL vê este refis como uma tábua de salvação. As pessoas esperam anualmente essa benevolência, esperam com paciência esse momento, e aqui o PL recomenda o voto favorável. Tá? Já recebi alguns telefonemas aqui de pessoas parabenizando Vossa Excelência pela celeridade desse projeto. Enfim, fica aqui, quando esse do nosso líder Papinha, o PL vota favorável, senhor presidente. Pela liderança do PT, depois pelo PT, vereador Sassá. Caminhamento de votação. Presidente, primeiramente, parabenizar, tá, pelo projeto. O nosso partido sempre trabalhou em cima das melhorias para a população. Para ficar 100%, eu realmente concordo com o vereador Chico, que o advogado não podia ser cobrado, para a gente matar a chave de ouro, porque todo mundo espera pela surpresa no final do ano, 13º, pagamento, e nós para entrar com chave de ouro, nós dar esse presente para a população. Então a casa está de parabéns. E eu, como representante do partido, líder do partido, vou votar sim a favor do projeto, mas nós temos que modificar alguma coisa aí, que realmente o advogado, isso é um custo muito alto, se a pessoa vai pagar. É a mesma coisa que a gente vê uma causa trabalhista. O trabalhador ele tem que pagar o advogado se caso perder a causa. Então, assim, nós temos esse projeto aqui bacana, um projeto excelente aqui da casa, parabéns para todos os vereadores aqui. Eu acho, viu, Chico, para completar com chave de ouro, nós temos que isentar o advogado. Porque aí eu tenho certeza que a população vai ganhar com isso e vai gerar emprego. E os pequenos comerciantes, as pessoas que hoje estão agoniadas, vai ter um espaço mais para tentar gerar emprego nesse município aqui de Manaus. Então, a gente concorda com o projeto, vota a favor, mas nós temos que avaliar o caso do advogado. Muito obrigado. Vereador professor Gideão, pelo MDB. Senhor presidente, estou encaminhando pelo partido também a aprovação da proposta e com o entendimento respeitoso ao que reivindica o nosso vereador Marco Antônio Chico Preto, é que eu fui me inteirando aqui, já com as conversas que tive com o vereador Gilmar, aqui ao lado do doutor Alonso, agora com Elias Emanuel, não é matéria de competência da Câmara Municipal deliberar pela total isenção da cobrança dos honorários da Procuradoria. São outros institutos, a Câmara tem um deles, mas é na hierarquia o mais baixo, para cobrar disso. Já acho que é importante que nesta discussão a comunidade que está nos assistindo tenha o esclarecimento de que do Poder Público Municipal e da deliberação desta Câmara, estamos fazendo todos os atenuantes para cobrar o menor possível de valores. Nesse sentido, não há porquê, eu respeito o encaminhamento do vereador Chico Preto, mas nós não podemos deliberar por sobre um direito que é institucionalizado à Procuradoria Geral do município.
É esse o nosso encaminhamento, nosso entendimento. Vereador Marcel? Encaminhamento de votação e vamos à votação. Senhor presidente, eu vejo o benefício dessa discussão até para mostrar o caráter da relevância da lei. Agora, senhor presidente, precisa ficar aqui claro, patente, latente, a todos. E aí eu peço que os meus pares atentem, que eu vou fazer um encaminhamento favorável na íntegra da matéria. A ressalva é ao desconto que a prefeitura conseguiu. Eu imagino o esforço do prefeito, mais do Lorival, na direção da Procuradoria, que tem legalmente. A gente não está dando bombom da Procuradoria e tirar o bombom do menino, não. É direito legal, a lei estabelece, em harmonia com a lei federal, senhor presidente. E nós temos a lei que votada nessa casa até para se estabelecer, e no artigo 24 está escrito, presidente, inscrito o débito da dívida ativa, fica acrescido de verba honorária de 10% do montante, na forma disposta no artigo 22 da Lei Federal, senhor presidente. Lei Federal. Então, essa aqui é uma casa de leis. O artigo 24A, a linha A, diz que as competências específicas dos núcleos de inscrição da dívida ativa, da cobrança e execução e avançado de cobrança de dívida ativa, bem como as atribuições dos respectivos chefes, serão definidas por ato da Procuradoria-Geral do município. Então, nós não podemos simplesmente aqui tirar um direito de lei, não pode. Nós vamos cometer aqui, atentar contra a segurança jurídica. Obrigado, meu professor Gilmar Nascimento. E nós não podemos fazer aqui, fique claro, nós não podemos votar uma lei que beneficia a cidade de Manaus, os contribuintes, senhor presidente, com insegurança jurídica. Então, meus pares, nós vamos votar na íntegra, porque o que a prefeitura está fazendo é, na obrigação da dívida ativa, que o devedor deveria pagar 10%, em acordo com a Procuradoria, o município conseguiu que pague somente 5%. Então, está havendo desconto, não está acrescentando 50% de honorários, está havendo no processo para a diminuição do valor, chegar ao mínimo possível, que é o que o vereador Gideão falou com muita propriedade, por isso é um mestre, é um professor, está estabelecido no artigo 4º. Então, eu acredito que nós chegamos ao melhor termo, lembrando, senhor presidente, que é somente dívida ativa que está judicializado. Estamos lidando com isso com a melhor forma do judicializado para o contribuinte. Então, eu peço que votemos na íntegra e vamos fazer essa discussão, senhor presidente, para o futuro. Eu aceito o desafio e que essa Câmara até faça lá conversa com que o próximo refis abra-se mão de direito de lei. Que não podemos fazer insegurança jurídica. Muito obrigado. Peço que votemos na íntegra a matéria. Parabéns da cidade de Manaus. Em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a sanção do senhor prefeito. Vamos enviar hoje ainda esse projeto do refis. Senhor secretário. Em discussão e votação, os pareceres favoráveis das comissões 2ª, 3ª e 7ª. Favoráveis ao projeto de lei número 363/2019, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem 068/2019, que dispõe sobre o Conselho Municipal do Trabalho e o Fundo Municipal do Trabalho e da outras providências, senhor presidente. Em discussão. Na discussão, vereador William Abreu. Senhor presidente, essa é uma lei muito importante para a cidade de Manaus, né? E aí aqui, lembrando aqui que Vossa Excelência ainda há pouco falou que vai mandar a lei do refis ainda hoje, né? Precisa, questão dos prazos, né? Eu estou lembrando aqui também que, exatos no dia 26/11/2018... Você apresentou um projeto similar, a gente, né? apresentou um projeto, e aí aqui eu preciso lembrar aqui que já se vão quase um ano
Isso era uma normativa federal, né, para que o Ministério do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, está se concluindo, estão finalizando ele agora, os repasses federais só poderiam ser feitos fundo a fundo, né? Então, lá se vão mais de um ano que a gente não tem repasse fundo a fundo. Com certeza isso está gerando aí cada vez mais filas aí de desemprego, de cursos profissionalizantes que deveriam estar sendo feitos e não está acontecendo. Então, vou votar favorável, né, mas precisamos atentar para isso, a Prefeitura precisa atentar para isso, o Gabinete Civil precisa atentar para isso. Isso é um problema que há mais de um ano já era para ter sido resolvido, senhor presidente. Esse alerta de Vossa Excelência é pertinente, vereador William. Eu lembro quando Vossa Excelência apresentou, no ano passado, um projeto similar. Vereador Chico Preto. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala nessa discussão dizendo que eu vou votar favorável, mas eu incorporo, senhor presidente, as críticas que foram feitas pelo vereador William Abreu. Veja, ano passado, o vereador William Abreu, logo após sair do governo do Estado, foi secretário de Estado, secretário exatamente de Trabalho, ele volta para a Câmara com informações fresquinhas do que estava acontecendo no âmbito da política do trabalho. E ele apresenta um projeto aqui exatamente dizendo, olha, a Prefeitura de Manaus tem que fazer o conselho, olha, a Prefeitura de Manaus tem que fazer o fundo. Mas o que vem acontecendo no plenário da Câmara Municipal de Manaus? Tudo aquilo que parte da oposição, o pessoal acha que é frescura, que é exagero. E aí, um ano depois, o prefeito Arthur manda o mesmo projeto que o vereador William apresentou. A gente perdeu um ano de recurso, um ano de gente que poderia estar fazendo cursos, sendo qualificadas, e que esse dinheiro não volta mais atrás, não dá para pedir o atrasado, é daqui para frente. Então, qual é a minha crítica, senhor presidente? É que a falta de maturidade, sabe que às vezes você vê em pronunciamentos da bancada que dá apoio ao prefeito, é que fica com essas provocaçõezinhas baratas, né? Faz com que o município perca dinheiro, faz com que o município se atrase. Porque se tivesse um pouco mais de ponderação, tivesse um pouco mais de sensatez, esse projeto do vereador William Abreu, que foi gritado aqui, foi falado, a bancada tinha levado, disse, olha, prefeito, tem que fazer isso agora, porque a gente está perdendo dinheiro. E dinheiro que vem fundo a fundo é bom. A gente coloca a gente para fazer curso, para se qualificar. Manaus está aí com uma alta taxa de desemprego, segundo a lei orçamentária, 17,5% da população economicamente ativa está sem emprego. E esse povo precisa de qualificação. Esse dinheiro, que poderia ter vindo desde janeiro para cá, não entrou. Vai começar a entrar a partir de agora, ok. Mas o que eu quero registrar é que, às vezes, essa implicância, às vezes, essa arrogância, faz com que se perca dinheiro. E quem perde é o povo lá na ponta. Porque o povo está precisando fazer curso de qualificação, precisando de outras providências, e o município não recebeu esse dinheiro durante um ano. O município ficou sem ver essa babita, como a gente fala no português. Vamos votar, vou votar favorável, mas não poderia, senhor presidente, deixar de pincelar esse ponto. Não é querer chamar atenção aqui, eu não sou melhor do que ninguém não, presidente, mas falta bom senso, falta às vezes humildade para entender o papel que a gente cumpre aqui. A gente cumpre aqui um papel de querer o melhor para o município, com críticas sim, mas sempre buscando o melhor. E quando não entendem, a gente perde dinheiro, a gente perde oportunidade, a gente deixa de fazer mais quando não entende o papel que a gente está tentando exercer aqui no município, na Câmara Municipal. Então, quero cumprimentar a iniciativa do vereador William, quero cumprimentar o prefeito que está mandando o projeto para cá agora, mas essas críticas vão junto com os meus cumprimentos. Que o prefeito atente mais àquilo que a gente está defendendo aqui, porque a gente não faz para prejudicar o município, a gente faz para beneficiar a nossa população, a nossa gente. Muito obrigado, presidente. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovados os pareceres em discussão única. Ainda temos o caminhamento de votação. Na discussão única, vereador Marcelo Alexandre. Senhor presidente, é por isso que eu prefiro o meu temperamento, que eu tenho muita calma. Eu sempre acho, muita calma nessa hora. Principalmente quando nós queremos
achar que podemos subir nos ossos tamancos e ficar dando puxão de orelhas em A, B e C. E quando a gente se mete na esfera da administração e da vida dos outros, eu acho melhor não fazer isso, que é a minha maneira, minha mente. Mas eu respeito quem tem coragem de fazer isso, presidente, mas tem que olhar direito na hora de fazer. O prefeito Arthur Vigílio, eu diria isso em qualquer situação, é alguém que está recebendo louvores pela sua gestão. Ele não é perfeito. E com certeza mesmo, como bom gestor e como bom parlamentar que foi, e que representa e é o grande nome do Amazonas, senhor presidente, eu acho que esse patrimônio a gente deve preservar, o prefeito Arthur Vigílio sempre cuidou muito bem das coisas com diligência. Senhor presidente, veja, Vossa Excelência, a resolução é de maio de 2019. Passou um ano sem receber. Pelo amor de Deus. Então, gente, você vai puxar a orelha, puxa direito. Nada de mãos injustas e bocas tronchas, só para desconstruir. O que a gente ganha colocando esse parlamento como se nós não fôssemos atentos, como que nós não tivéssemos peso de responsabilidade, ou que nós não respondêssemos legalmente? Nós respondemos, temos respeito. Vossa Excelência é um excelente condutor. Essa mesa diretora foi aprovada com unanimidade. Os vereadores eleitos com muito sacrifício e a população dizendo que eram idôneos para representar esse somatório que dá esse brilho lindo, presidente, do que está acontecendo agora, que o que o prefeito Arthur Vigílio está fazendo é melhorando o que de bem ele está fazendo, que é o trabalho com o Fundo Trabalhador e a secretaria que desempenha. Talvez o vereador que critica nunca teve numa cerimônia para ver a coisa espetacular que a Secretaria do Trabalho tem feito aqui, com tanto esforço, e essa adequação só vai melhorar o que já está sendo feito. Eu quero lembrar outra vez que a resolução é de maio de 2019, e não tem ninguém aqui perdendo babita de um ano, senhor presidente, pelo amor de Deus. Então, depois eu volto no encaminhamento, mas eu vou votar favorável à matéria e também tomar muito cuidado para agir com respeito à casa e com respeito ao executivo, porque até então tem demonstrado que representa muito bem o seu povo que o elegeu. Obrigado, presidente. Gilmar, discussão única. Presidente, como fui relator da matéria, também me sinto no dever, senhor presidente, de ajudar, colaborando com o plenário na questão do juízo de valor com relação à matéria, senhor presidente. Só lembrando que a lei 2.391, com relação ao fundo, senhor presidente, a lei municipal, é de 2019. E justamente essa lei ela veio atendendo os comandos da Lei Federal 13.667, de 7 de maio de 2018. Ocorre, senhor presidente, que durante esse período, o CODEFAT, que é o Conselho de Deliberação do Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele editou, como falou o vereador Marcelo Alexandre, duas resoluções. A 825, de 26 de março de 2019, ali ela norteou os procedimentos para transferência automática desses fundos. E a resolução 831, de 21 de maio de 2019, ela estabeleceu critérios para a instituição e o credenciamento, senhor presidente, o funcionamento do fundo e a necessidade de fazer adequação com a lei federal justamente nessas modalidades de funcionamento. Então, eu acredito que eu acho que é ponto pacífico a necessidade, senhor presidente, dessa harmonização da legislação. Parabéns ao William Abreu, que encaminhou em tempos atrás, senhor presidente, mas precisava o Executivo ouvir o CODEFAT, que é o Conselho Deliberativo, com relação às alterações, e as mudanças foram muito posteriores, senhor presidente. Então, a lei ela não surge assim. E não é também, presidente, só com relação, como falou o vereador Marco Antônio Chico Preto, que eu tenho o maior respeito, não é só questão de oposição. Eu já apresentei um projeto aqui, provocado pela OAB, onde apresentei um projeto para disciplinar e a gente reduzir as alíquotas do ISS, e nós não aprovamos aqui justamente por entender que a competência era do Executivo.
e nós trabalhamos isso junto com o Executivo depois mandou um projeto similar ao que eu criei e foi aprovado nesta casa, mas tinha algumas inovações, que automaticamente o Executivo ele pode disciplinar de uma forma mais profunda, porque ele tem lá a lei orçamentária, ele tem os impactos com relação a tudo isso. Portanto, só para a gente reposicionar, senhor presidente, a nossa consciência com relação a isso. Parabéns ao William Abreu, eu acho que Manaus ganha, a Prefeitura ganha, mas cada coisa dentro do seu espaço, da sua forma correta de fazer, senhor presidente. Fica aqui, eu como relator, mais uma vez, ajudando o plenário para a gente formar um juízo de valor preciso com relação por que está vindo agora, senhor presidente. E não vejo que houve nenhum prejuízo para o município. Pelo contrário, se não aprovar, aí o município perde, porque essas transferências automáticas não acontecerão. Esse é o meu pronunciamento, senhor presidente. Obrigado. Em votação, para encaminhamento de votação, vereador Raulzinho pelo DEM. Muito satisfeito com os esclarecimentos do nobre vereador Gilmar Nascimento, do vereador Marcelo Alexandre. Isso só nos deixa aclarados, né, que a mentira tem perna curta. A mentira, ela sempre tem perna curta. Sempre, sempre. Minha avó dizia, meu avô dizia, meu filho, a mentira tem perna curta. E quando você tenta passar à população algo que é verdadeiro, é mentira. É um ato mentiroso. A prefeitura não perdeu. Ela vai perder se não aprovar essa lei. Agora, querer botar uma pecha sempre quando o executivo manda um projeto. Claro que a prefeitura, o município, ele tem que ter clareza, esperar para acompanhar o projeto de lei federal. A prefeitura vem, ao longo desses 3 anos, acertando saúde financeira, saúde fiscal, tendo respeito de bancos mundiais, tendo a clareza de dispensar empréstimos para não cometer nenhum crime de responsabilidade fiscal. O democrata é claro que vai votar favorável com a verdade. Sempre com a verdade. E é um projeto que vai beneficiar. Eu posso falar, porque já participei várias vezes de várias solenidades da Secretaria de Trabalho e Renda do município. Uma secretaria que antes eu posso falar que não funcionava. E hoje funciona, e hoje essa secretaria vem demonstrando um respeito pela cidade que não tinha antigamente. Né? Então, o democrata, é claro que caminha favorável pela verdade e não pela mentira. Encaminhamento de votação pelo PMN. Vereador Chico Preto. Senhor presidente, a gente começa falando da mentira. A mentira tem perna curta, se veste de super-homem e dança senta, senta, senta. Senhor presidente, eu quero aqui, primeiro, cumprimentar todos os membros da Secretaria Municipal de Trabalho. Eu reconheço o esforço que aqueles servidores fazem. Eu não estou falando da qualidade da Secretaria Municipal de Trabalho, eu estou falando de recurso que se perdeu, Marcelo. O vereador Marcelo Alexandre mencionou uma resolução de maio de 2019, mas não mencionou que o fato gerador da criação dos conselhos não é essa resolução, é a Lei Federal 13.667, de maio do ano passado. Maio do ano passado. Lei essa, senhor presidente, federal, que o vereador William Abreu, que era o secretário de Estado do Trabalho, foi chamado no Ministério do Trabalho para dizer, olha, as unidades da federação, e vamos explicar o que é unidade da federação. Os estados e municípios podem, a partir de agora, criar o fundo e criar o conselho. E foi isso que o vereador William Abreu propôs em novembro do ano passado, quando retornou para casa.
Então não há mentira, senhor presidente, nem roupa de super-homem, nem a dança do senta-senta. Há verdade. Está aqui o fundamento. Lei 13.667, maio de 2018. Então, quando o vereador Willy, vou concluir, apresenta o projeto em novembro do ano passado, ele o fez ciente, cônscio, de que a gente poderia ganhar esse 1 ano de recurso. E a gente perdeu, sim, 1 ano de recurso de transferência fundo a fundo. Tudo bem, passou, presidente. É daqui para frente, mas a gente vai votar favorável com as críticas, senhor presidente, necessárias, que diz respeito, às vezes, a essa lerdeza. A gente quer ajudar o município a ser mais rápido nas decisões, sabe, a tomar decisões mais rápidas, no time certo. 1 ano depois, é tipo aquela história que eu falei, aplaudir o prefeito porque o prefeito está tapando buraco, é a mesma coisa que bater palma para a caixa eletrônica quando ele devolve teu dinheiro. É o mesmo significado. Não dá para bater palma. Dá para dizer o seguinte, vamos votar favorável, tem um atraso de 1 ano, mas a gente quer corrigir o atraso. Mas se ouvirem um pouco mais a oposição, se baixarem a guarda, se entenderem que a gente está aqui para contribuir, a gente poderia resolver problemas como esse mais rápidos. Basta ouvir o que a gente está dizendo. Nosso objetivo é o mesmo, tentar melhorar a cidade de Manaus, senhor presidente. Então, eu quero concluir com essas palavras e dizer, senhor presidente, que jamais, a mentira jamais, senhor presidente, sempre a verdade, pautando aqui a nossa caminhada. Obrigado. Vereador Coronel Gilvan. Vereador Raulzinho, questão de ordem? Vereador Raulzinho. 176. Só. Vossa Excelência quer uma questão de ordem ou Vossa Excelência está invocando o outro artigo? Porque o nome de Vossa Excelência não foi citado. Foi citado o Superman. Acho que Vossa Excelência não precisa embarcar nessa situação. Não teve citação do nome de Vossa Excelência. Procuradora. Vereador Raulzinho, Vossa Excelência, o 106 que Vossa Excelência está invocando, fala sobre a questão de citar o nome, nominalmente, inclusive usa essa prerrogativa. Vossa Excelência quer uma questão de ordem? Questão de ordem. Não, é só para aclarar, né, senhor presidente? Né, porque ele não citou o nome, mas ele induziu as pessoas. Né? Então, eu só quero dizer uma coisa. Eu acho que o vereador Chico Preto, ele está com inveja, quer ser o Hobby. Eu vou levar ele para ser o Hobby no trenzinho. Pode ter certeza. Vereador, vamos sair dessa parte dos super-heróis e vamos para discutir o projeto. Vereador Coronel Givandro. Olha, senhor presidente, eu me senti agora na Liga da Justiça aqui. Mas eu queria dizer que o nobre vereador que aponta que a prefeitura é letárgica, que a prefeitura trabalha com lentidão, que está morrendo aos poucos, mais uma vez falta com verdade. Senhores vereadores, o vereador Gilvan está encaminhando a matéria, a votação. Só esclarecer ao nobre colega Eloy Abreu que nós tínhamos um convênio com o Ministério da Economia e a pasta, a subsecretaria lá específica. E que nós votamos o conselho, criamos o conselho em janeiro. Janeiro, tem uma legislação que criou o conselho em janeiro desse ano e que o repasse fundo a fundo ainda está sendo preparado para que isso aconteça para os municípios, porque o Ministério da Economia não sinalizou. Portanto, a ponderação, a discussão do vereador Gilmar Nascimento é verdadeira. O município não perdeu recurso algum com relação a esses repasses, porque nós tínhamos o convênio que terminou em maio
e que nós estamos aguardando exatamente a sinalização do Ministério da Economia, através da parte específica, para que a liberação desse recurso ocorra fundo a fundo. E que a alteração da nossa legislação, ela tem a finalidade exatamente de garantir o repasse do Tesouro ao fundo, que é uma das contrapartidas exigidas para que possa acontecer o repasse fundo a fundo. Então, não estamos falando aqui de perda de recurso, de inércia do município. O que nós estamos ouvindo aqui é, mais uma vez, uma grande fanfarronice, é uma grande demagogia, e as pessoas querendo tirar proveito daquilo de mentiras, né? De não verdades, tentando induzir a população, em um momento, talvez, de perda de popularidade do chefe do Executivo, querer tirar proveito político disso. Mas quem perde com mentira é a população. Eu acho que ninguém deve se soerguer, se crescer, ninguém deve se fortalecer em cima de mentiras. Então, aqui, que prevaleça a verdade, mas o nosso fundo está agora apto com essa lei que vai ser aprovada. Já estava ocorrendo o convênio, e agora o repasse fundo a fundo. O que nós estamos fazendo é abrindo a possibilidade de que o fundo possa receber dinheiro do Tesouro, e assim a gente possa receber dinheiro fundo a fundo. Então, Raulzinho, eu quero ser solidário a Vossa Excelência nesse momento. E eu achei interessante como o vereador dança muito parecido com Vossa Excelência. Tem todo um trejeitozinho bacana. Vereador Gilmar. Senhor presidente, só para, na mesma ordem que falou o vereador Coronel Gilvandro, senhor presidente, eu tinha falado como relator, e eu quero dizer que, fazendo cronologicamente aqui as leis, a lei federal 13.667 é de 17 de maio de 2018. A prefeitura respondeu, vereador Coronel Gilvandro, com a lei 2.391 de 4 de janeiro de 2019. Só para caracterizar que não houve nenhum prejuízo entre elaboração e tramitação. O que nós estamos fazendo hoje, quando eu falo de resolução, senhor presidente, é que o CODEFAT, que é o Conselho Deliberativo de Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele editou duas resoluções, a 825 e a 831, ou seja, 26 de 3 de 2019 e 21 de 5 de 2019, nessa ordem, as duas. Essas duas resoluções são diretrizes justamente para ajustar com a lei federal. Portanto, isso está vindo agora, não é que esteja atrasado, é a questão da deliberação. Se a gente for olhar, março e maio de 2019, o Conselho deliberou, manda para a Casa Civil para editar e deliberar e automaticamente harmonizar com a norma federal. É só para repor, senhor presidente. Por isso, o PSD vota e encaminha a votação favorável ao projeto, senhor presidente. Vereador Osvaldo, pela liderança do Podemos. Obrigado, senhor presidente. Também quero contribuir e aplaudir e parabenizar o relator, o vereador Gilmar Nascimento, pela brilhante explanação colocada. Tirou todas as minhas dúvidas também da bancada do Podemos. Estávamos até aqui conversando sobre o assunto e a bancada do Podemos vota favorável. É um projeto de grande envergadura, de grande importância para a sociedade, principalmente para os trabalhadores. Então, o Podemos entende que o projeto é importante. Então, vota favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo Alexandre, pela liderança do prefeito. Senhor presidente, primeiro, relembrar que o vereador William Abreu, que ressaltou a questão dele ter feito a lei, e era exatamente essa da criação dos conselhos. Só que a competência é do município. Segundo, por isso recebeu parecer contrário, porque não era competência da Câmara nem do legislador, mas é um dever do município. E o município atentando aos processos. Primeiro, o presidente Temer, quem fez a lei, 12 meses para adequação, depois o fundo fez suas resoluções, com 12 meses também para adequação, senhor presidente. Então, tudo está dentro do prazo e não há restrições para dar perdas de receitas, a não ser se esses prazos fossem vencidos. O vereador Coronel Gilvandro ressaltou as datas, mas o vereador Gilmar Nascimento
onde o Executivo e essa casa, que tem a obrigação também de observar a lei, observou todos os processos normalmente e agora, no mesmo processo, no mesmo via de ações corretas, legítimas, dentro do prazo, sem perda alguma, e nós estamos votando essa importante lei. Então, o meu encaminhamento à bancada, senhor presidente, voto favorável e desejar que a Secretaria de Trabalho continue fazendo um belo trabalho e o Executivo, que até então tem agido de uma maneira muito boa, legal e louvável, continue assim atento com a sua Casa Civil, Procuradoria e essa casa fazendo devida fiscalização, e por isso nós vamos votar favorável. Obrigado, senhor presidente. Em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, o projeto vai à sanção do senhor prefeito. Nós tínhamos uma outra matéria que tratava sobre uma emenda ao CMDCU, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, mas houve um probleminha e a gente vai retirar de pauta para poder corrigir, que tem a ver com aquela questão do CODESE, mas a gente vai fazer só amanhã. O vereador professor Gideão, questão de ordem. Quero pedir desculpas a todos os nossos pares pelo avançado da hora, mas hoje é um dia 5 de novembro, um dia muitíssimo importante para todos nós brasileiros. Trata-se do dia 5 de novembro, Dia Nacional da Cultura, para programação extensa da Secretaria da Manaus Cult, na cidade de Manaus, começando pela manhã e se estendendo até a noite, em diversos pontos de apresentações artísticas da cidade. Mas quero também comunicar que, da parte da Câmara Municipal, nós teremos amanhã uma tribuna popular com a presença do Dr. Bernardo Monteiro, que virá nos apresentar toda a programação da sua secretaria. No dia 7, nós teremos homenagens a diversas pessoas ligadas às atividades culturais da cidade de Manaus e do Estado. E no dia 8, nós teremos uma audiência pública sobre a questão da lei de incentivos à cultura, ao desenvolvimento de cultura em Manaus. Mas, senhor presidente, eu quero pedir também a oportunidade, já que estamos encerrando praticamente, para fazer um comunicado. Hoje, pela manhã, pela imprensa nacional, alguns órgãos, alguns veículos, mas sobretudo em Manaus, a veiculação do nome do senador Eduardo Braga, que foi convocado para prestar esclarecimentos na Justiça, na Polícia Federal, melhor dizendo. Eu queria aproveitar essa oportunidade para esclarecer, por parte do meu partido. Primeiro, o ofício de número 1688 da Polícia Federal, com os seguintes termos: a fim de instruir os autos do processo 4707, autuado no âmbito desta Polícia Federal, como o inquérito policial 0074-2019, dígito 1, solicito o comparecimento de Vossa Excelência nesta Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, situado no setor Autarquia Sul, quadra 6, bloco A, 7º andar, sala 702, edifício 7, Polícia Federal, no dia 5 de novembro de 2019, terça-feira, às 10 horas, para a realização de sua oitiva, a fim de prestar declarações de interesse da Justiça. Assinado Bernardo Guidali Amaral, delegado de Polícia Federal. Eu solicitei da assessoria do senador que nos colocasse alguma coisa, porque a imprensa estava dando conta de que estava havendo algumas buscas no escritório do senador, tanto em Brasília como em Manaus, etc. E não há nada nesse sentido. Os termos da convocação é para ele fazer uma oitiva. Então, recebi aqui do doutor José Alberto Simonetti, advogado do senador, a seguinte nota de esclarecimento. O senador Eduardo Braga recebeu, esta manhã, que não é de hoje, uma solicitação do delegado Bernardo Amaral para prestar esclarecimentos ao inquérito 4707, já estabeleceu contato com a Justiça para ajustar a data. O senador sempre se colocou à disposição para colaborar em qualquer investigação. A cobertura midiática de hoje, talvez por sensacionalismo, talvez por desinformação, menciona o fato que simplesmente não existiu, na medida em que nenhuma medida de busca e apreensão foi realizada na residência ou em qualquer outro endereço do senador
Eduardo Braga, para o esclarecimento de todos os nossos pares e para o esclarecimento da população que nos acompanha neste momento. Muito obrigado, senhor presidente. Feito o comunicado. Vereadores, nós não temos mais matérias a tratar, então convoco Vossas Excelências para a nossa sessão ordinária do dia de amanhã, já como foi anunciado pelo vereador professor Gideão. Teremos aqui o secretário da Manaus CUT, o secretário de Cultura, o Bernardo, que vai fazer alguns esclarecimentos sobre esses eventos e essas festividades que ocorrerão, principalmente relacionados à nossa cultura. Senhores vereadores, então, estão convocados para o dia de amanhã, nossa sessão está encerrada. Vereador presidente, encerra os trabalhos no plenário Adriano Jorge na Câmara Municipal de Manaus. E nós encerramos mais uma transmissão pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e pelo Facebook. Continue com a nossa programação.